E eu resolvi gravar, enfim, esse vídeo, porque eu sei que agora vai chegar muita gente nova e mesmo as pessoas que já me conhecem, que conhecem a história, nunca ouviram com tantos detalhes. Sejam muito bem-vindos, é um prazer enorme estar aqui para resgatar vocês. Vocês estão seguros agora? Catastrophic damage across the Caribbean. A Category 5 hurricane packing winds of up to 185 miles per hour when it roared through these islands late last week. Irma left almost total devastation. C'est une catastrophe, quoi. L'île est complètement détruite, on n'a plus rien. Là, on a vu que ça a été beaucoup détruit. Eu sou a Marcela Borges e hoje eu tô gravando esse vídeo para falar sobre o furacão. É a primeira vez que eu falo, acho que em 5 anos que aconteceu, falo o episódio completo de como tudo que aconteceu. Eu e o Pedro, a gente tinha 6 meses de namoro, então a gente resolveu fazer uma primeira viagem e ele escolheu o lugar, a gente queria que fosse uma praia e eu escolhi a data. E não me atentei que agosto, setembro ali era rota de furacão, a ilha de São Martin. E mesmo tendo olhado a previsão do tempo antes, a gente olhou na semana anterior e ainda não tinha nada previsto. A gente seguiu com a viagem. Tem uma curiosidade muito legal, assim, a Mel, a minha filha mais velha, ela acostumou com as minhas viagens, porque desde que ela é muito pequena eu trabalho como influenciadora digital, então ela sempre acostumou, sempre foi muito tranquila com as minhas viagens. Essa viagem em específico, quando eu saí de viagem, ela chorava compulsivamente. E ela não... Faz 5 anos ainda. Ela chorava compulsivamente antes de eu sair de viagem. E eu não entendia, eu até achava que era porque ela estava enciumada, porque ela queria viajar junto, coisa que nunca aconteceu, porque ela sempre viajou junto também. Nesse dia eu lembro de estar no aeroporto ligando para ela e ela estava com a minha mãe, eu falava com ela, ela tampava o rosto, assim. Foi a primeira vez na vida que ela fez isso. Ela tinha 8 anos, eu acho. E isso me marcou muito. Mas até então, isso no começo da viagem, e eu segui tranquila, porque pra mim era uma crise de ciúmes, alguma coisa assim, e seguimos. Chegando lá em São Martin, desembarcamos normalmente, passei pelo aeroporto do Panamá, ninguém falou nada, ninguém alertou nada, nem mesmo no aeroporto de São Martin. E chegamos no hotel, check-in normal. Em seguida do check-in, chegou uma carta no quarto, um comunicado. E eu fui ler muito rapidamente, porque eu tava ansiosa, a gente queria ir pra praia, a gente é aquela praia que desce os aviões, e a gente já tava vendo os aviões descendo, aquela coisa gostosa. Eu não dei muita bola. Eu li lá Hurricane, na minha cabeça era um clube de férias, que chamava... Assim, não tinha nada que passasse na minha cabeça sobre furacão. E deixei o papel. Comentei com o Pedro, deve ser venda de clube de férias, alguma coisa assim. E fomos pro primeiro bar, dentro do hotel. E lá no bar o funcionário falou, vocês chegaram pra tempestade? Aí eu lembrei da carta que eu li Hurricane e não dei bola. E aí a gente foi na recepção e eles falaram, não, amanhã vai passar um furacão. Ele tá previsto, até agora, ele tá em grau 3. Ele tá aumentando a força. Então amanhã, isso era uma segunda-feira, amanhã às 7 horas da noite vocês entram no bunker, só com documento, só com a comida, alguma coisa assim, roupa do corpo. E ali a gente começou a buscar informações,
na própria segunda-feira. Olhei alguma coisa, noticiários ainda de leve acontecendo no Brasil, até então tudo certo. No dia seguinte, na terça-feira, que era o dia que a gente ia entrar no bunker, as notícias começaram a vir com mais intensidade. No Brasil começou a aparecer mais coisas. Muito mais do que na própria ilha. Na ilha eles já estavam se preparando, martelando todas as janelas, colocando madeira, porque eles têm mais costume, né, com os furacões, com os tornados que passam. E eu me mantive tranquila até então. E aí a minha irmã me ligou no começo da tarde, 1h da tarde, chorando. Ela falava, Má, vem embora, porque tá aumentando o grau, tá ficando muito sério, você precisa vir embora. E não existia mais a possibilidade de ir embora, o aeroporto já estava fechado, não tinha mais voo. Tinha até uma família brasileira que estava nesse hotel, eles se separaram, a mãe e o filho conseguiram um voo um dia antes para voltar e ficou o pai com a filha mais velha, porque não tinha voo para todos, eles dividiram e fizeram dessa forma, a gente ficou até amigos, mas não tinha como voltar. E o dia estava lindo, sol, o mar muito tranquilo e a água muito quente, algo que chamou muito a nossa atenção. E calmo, muito calmo, sem muitas ondas. Enquanto a minha irmã ligava chorando, desesperada, eu tava na piscina. Eu tava tranquila. Não passou pela minha cabeça nenhum momento medo. Eu fiquei um pouco assim, receosa, vi a preparação do pessoal, a gente foi no mercado, ainda tava tranquilo, o mercado tinha tudo acessível. As pessoas ainda estavam normais. E aí, às 7 horas, a gente fechou as nossas malas. E aí, eu tranquei as malas no fundo do quarto, dentro do armário, porque eu não sabia, né, como a gente não podia levar pro bunker, eu deixei tudo guardadinho lá, mas com a certeza queria voltar pro quarto, mas mesmo assim, tranquei as malas e deixei dentro do armário. 7 horas entramos pro bunker. Os hóspedes foram divididos em 2 bunkers. Então, como era o hotel que é beira-mar, então assim, é o primeiro ali, era um bunker na frente e outro do lado. Imagina um salão de convenção, então ele tem um hall no meio, um salão, outro salão. Então eles dividiram os hóspedes e as famílias dos funcionários que trabalhavam no hotel também foram pra lá. E às 7 horas entramos, colchão, edredom, travesseiro, a gente tinha umas camas de piscina ali, confortável, comida, internet, luz, tranquilo. Então a gente passou a noite ali com uma tranquilidade. Quando foi meia-noite, 11 horas, começou a chover mais forte, mas a gente desceu, a gente olhou a chuva. Nem tempestade, era uma chuva um pouco mais forte, nada mais. Quando chegou 1h da manhã, mais ou menos, tinha uma equipe que foi contratada pelo resort para comandar essa operação furacão. Então eles foram para lá só para assegurar que os hóspedes tivessem segurança e para saber exatamente o que fazer, porque eles são especialistas em catástrofes naturais. Nem sabia que existia essa profissão. E eles, no meio da madrugada, eles passavam o tempo todo olhando. Chegou uma hora que eles pediram para todos saírem e irem para o bunker do fundo. Fomos todos. Então tudo o que era já confortável deitado já acabou. Era cadeira única e não tinha mais o edredom, não tinha coberta, não tinha travesseiro, acabou aquele conforto, mas ainda tinha luz, ainda tinha internet, estava tudo certo. Ficamos mais apertados, mas ainda tranquilos. Então estava marcado para chegar às 6 horas o furacão. E é preciso, assim, é muito engraçado, porque eles têm um mapa de acompanhamento. E essa equipe, ela descreveu exatamente o que ia acontecer, tudo. Olha, vai acontecer assim, assim, assado, vai começar às 6 horas, o barulho vai ser intenso. Como o teto aqui, ele tem uma parte de gesso e em cima tem outro teto, pode ser que o gesso caia, as portas vão tremer, pode ser que entre água, eles falam tudo. Então eu pensei estar preparada para tudo que acontecesse. Quando chegou a hora que veio, e é de uma vez, porque o que acontece? O furacão, ele gira muito rápido, mas ele anda devagar, né? Então, como ele veio do mar e a gente já era a primeira coisa que ele se deparou, porque quando ele chega já em terra, ele perde força, mas já era a primeira coisa, a primeira etapa ali já era o hotel que fica muito na beira do mar. Ele já chegou com barulho estrondoso. Nesse momento que ele chegou, já acabou a força, a energia, já caiu, já ficou... Aí o que estava ali de ar-condicionado, porque calor de 40 graus na ilha. Aí já acabou ar-condicionado, não sei o quê, e o barulho, e aí começou a cair as placas, começou a bater as paredes, tremerem. É tão maior do que passou na minha cabeça, mesmo tendo sido tão preparada, a força e o barulho é tão alto que eu desmaiei.
Na verdade, quando começou tudo aquilo, eu escutava a Mel me chamar. Eu escutava, mamãe, mamãe. Depois eu ainda fiquei pensando, será que... Porque tinham crianças lá, só que eram americanas, eram canadenses, então não podia falar mamãe. Porque eu ficava tentando entender. Eu escutava a Mel me chamando. Eu não tinha amor ainda, né? Eu escutava a Mel me chamando. Nesse momento, meu corpo formigou inteirinho, do pé à cabeça. Formigamento. E eu dei uma desfalecida, assim. Desmaiei nessa hora. E aí o Pedro já amarrou a jaqueta dele, já me pegou e tinha uma enfermeira do lado. Ali já foi água, gelo nos pulsos, já voltei. Foi uma queda de pressão mesmo muito forte, de medo. Foi um medo, o maior medo que eu já passei na minha vida. Nem eu imaginava que pudesse existir esse sentimento, essa sensação. Então eu fui voltando e aí aos poucos você vai, não é que vai acostumando, mas vai entendendo o que vai acontecendo. A gente já desligou os celulares ali, eu ainda achava que ia documentar tudo, que ia conseguir filmar na hora. Imagina, não tinha assim, eu tava só pensando em sobreviver. Ali eu não consegui, depois que passou um tempo, umas horas, na hora do vácuo, porque aí passa um tempo, ele com o barulhão, na hora que entra no vácuo do furacão, no olho do furacão, entra... Sabe quando tampa o ouvido de avião? Serra, quando fica tudo tampado, a gente ficou um tempo daquela sensação. Com tudo tampado, assim, a gente fica surdo. E nesse momento é mais calmo. Não tem tanto barulho, não é tanto vento forte. Daí a equipe volta a instruir tudo que vai acontecer. E aí uma coisa interessante, que o brasileiro é muito espalhafatoso, né? E os americanos, os estrangeiros, são muito mais preparados psicologicamente para isso. Então, por mais que na hora que aconteceu, começou o primeiro furdunço lá, o primeiro barulho, as pessoas deram de gritar, na hora o chefe da equipe já, opa, sem grito, não é para gritar. Manter a postura, manter a calma, nada de euforia, porque a gente precisa manter a serenidade. Ele vai falando assim de um jeito e as pessoas vão, realmente, não existe gritaria, não existe piseiro, porque no pânico, se abrir uma porta, acabou. Então, acho que a estabilidade dessa equipe, o preparo deles para estar ali, para segurar 350 pessoas na calma, foi fantástico, assim, foi muito lindo de ver. E tinha um dos hóspedes, era um senhor aposentado da Marinha Americana. Ele imediatamente já pegou as rédeas da situação também e já ficou na equipe de comando. Eles são muito respeitados, então ele já entrou como chefe ali, acabou. Ele mandava e desmandava em tudo e todo mundo obedecia exatamente o que tinha que fazer, era a ordem, sabe? Então existia essa segurança nessas pessoas. Aí eles já orientaram, olha, vai começar de novo, logo mais o barulho, porque é o final, né? A parte de trás do furacão vai começar de novo. E aí nesse segundo momento os homens todos tiveram que ajudar mesmo no apoio. Não tem janela, né, o bunker. São 2 portas, mas mesmo assim essas portas elas mexiam muito, elas balançavam muito. E nesse momento, quando já estava no final, tinha muita água, já estava todo molhado. E a gente não tinha banheiro. O bunker não existe banheiro, é uma sala, depois de muitas horas. Então, você imagina que virou aquilo ali. Então, água, aí tinha gente que colocava coberta para tentar diminuir a poça, sabe? De água, muita gente passando mal, com excesso de calor, porque apesar da chuva é muito quente, numa sala fechada. E os homens segurando as portas com toda a força para não deixar abrir o vento, para não deixar o vento abrir. Foram, acho que 3 horas de muita tensão. De muito medo mesmo. E quando acabou, o pessoal ainda esperou um tempo da equipe, falou, não dá para sair agora, ainda tem. Eu não lembro exatamente da hora que terminou ao tempo que eles saíram para ver o que tinha acontecido. Se foi 4 horas, 5 horas, eu não sei esse tempo. Foi bastante, que a gente ficou ainda fechado, não podia sair de dentro desse lugar. E depois de um tempo a equipe saiu para fora. Então agora a gente vai mandar os homens para ver o que aconteceu. E aí depois voltaram, silenciaram todo mundo. Hey folks. Folks era, acho que nunca mais eu esqueço, porque era a maneira que ele chamava todo mundo. Não sobrou nada da ilha. Acabou. A ilha foi devastada, não tem mais hotel. A partir de hoje vocês não são mais hóspedes, vocês são voluntários. Todos somos voluntários. Isso era a quarta. No sábado passaria outro. Tinha previsão de passar outro furacão, que era o José. Esse era o Irma.